Não se esqueça de se inscrever no canal. Lívia sempre foi uma mulher resiliente, mas a vida lhe deu um golpe devastador com a morte de Marcos, o pai de sua filha, Sabrina. O acidente que o levou deixou um vazio irreparável, tanto emocional quanto financeiro. Sem apoio familiar e com poucas oportunidades de trabalho, Lívia viu suas economias desaparecerem rapidamente. A cada dia, as contas se acumulavam e, sem conseguir pagar o aluguel, ela foi despejada junto com Sabrina. Sem saber para onde ir, mãe e filha começaram uma jornada de incertezas e sofrimento nas ruas. A vida nas ruas revelou uma face cruel do mundo. Lívia e Sabrina enfrentaram noites geladas dormindo em calçadas sujas, sob o olhar indiferente de quem passava. A fome tornou-se uma companheira constante, e Lívia muitas vezes deixava de comer para dar o pouco que conseguia para a filha. A tristeza nos olhos de Sabrina partia o coração de Lívia, que se culpava por não conseguir protegê-la. Apesar de tudo, Lívia se recusava a perder a esperança, mantendo a promessa de que um dia tiraria Sabrina daquela miséria. A cada amanhecer, Lívia se levantava com o objetivo: encontrar comida e um abrigo temporário para Sabrina. Mas a vida na rua não era apenas difícil, era desumana. Elas eram enxotadas por guardas, ignoradas por comerciantes e tratadas como invisíveis. Sabrina, inocente, não entendia por que ninguém as ajudava, enquanto Lívia escondia as lágrimas atrás de um sorriso forçado. O cansaço físico e emocional começou a pesar, mas Lívia encontrava forças na determinação de dar uma vida melhor à filha. Certa noite, o frio era tão intenso que Sabrina começou a tremer de maneira alarmante. Lívia, desesperada, tentou entrar em um pequeno restaurante para pedir um cobertor ou um pedaço de pão, mas foi expulsa pelo dono aos gritos. A humilhação queimava como um ferro quente em sua alma, mas ela abraçou Sabrina e prometeu que aquilo não duraria para sempre. O olhar assustado da filha era o combustível para seguir em frente, mesmo quando parecia que o mundo inteiro havia virado as costas para elas. Era uma manhã fria quando Leonardo Montenegro, um milionário reservado e conhecido por sua frieza, passou pelo centro da cidade em seu carro de luxo. O semáforo vermelho fez com que ele parasse em uma esquina movimentada, onde avistou Lívia sentada na calçada, abraçando Sabrina. A imagem chamou sua atenção: uma mulher de olhar firme, mesmo em meio à miséria, protegendo sua filha do vento gelado. Algo naquela cena o inquietou. Talvez um resquício de humanidade que ele havia enterrado há anos. Impulsivamente, pediu ao motorista que parasse e desceu do carro para falar com ela. Lívia, surpresa e desconfiada, ouviu quando Leonardo lhe ofereceu trabalho como faxineira em sua mansão. O tom indiferente dele deixou claro que a proposta não era por bondade, mas uma solução prática para ambas as partes. Sem alternativas e pensando apenas em garantir um teto para Sabrina, Lívia aceitou, mesmo sem saber o que esperar daquele homem enigmático. Naquele momento, ela não imaginava como essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Naquele mesmo dia, Lívia e Sabrina chegaram à imponente mansão Montenegro, onde foram direcionadas para um quarto pequeno nos fundos, reservado para os empregados. O contraste entre a grandiosidade da casa e a simplicidade do espaço que lhes foi oferecido era evidente, mas Lívia não se importava. Ter um teto e um lugar quente para Sabrina já era uma vitória em meio ao caos. Enquanto arrumava o colchão improvisado para a filha, ela sentia o peso da humilhação, mas segurava as lágrimas para não preocupar a menina. A rotina começou cedo no dia seguinte, com Lívia recebendo instruções rígidas da governanta, Verônica, que a olhou com desprezo desde o primeiro momento. O trabalho era pesado, e os outros funcionários não faziam questão de facilitar sua adaptação. Sabrina, curiosa, explorava o jardim, mas sentia a ausência da mãe, agora ocupada com as longas jornadas de limpeza. Apesar de tudo, Lívia se agarrava à promessa de dias melhores, mesmo sem saber que as dificuldades reais ainda estavam por vir. Os dias na mansão Montenegro começaram cedo para Lívia. Antes do sol nascer, ela já estava na cozinha, limpando o que restava da noite anterior e organizando as tarefas para o dia. A rotina era exaustiva, com Verônica, a governanta, impondo um ritmo implacável e designando as tarefas mais difíceis a ela. Entre limpar os imensos salões de mármore e manter os quartos impecáveis, Lívia mal tinha tempo para ver Sabrina.
A menina, sozinha no pequeno quarto dos fundos, explorava timidamente o jardim, onde encontrava algum alívio para a monotonia. Lívia não era bem recebida pelos outros empregados, que a tratavam como alguém inferior por sua origem humilde e aparência cansada. Ela suportava os olhares julgadores e comentários maliciosos sem reagir, mantendo foco no objetivo de oferecer algo melhor para Sabrina. Apesar do peso do trabalho e da solidão, Lívia se agarrava à alegria de ver a filha segura e bem alimentada, algo que parecia impossível poucos dias antes. Sua determinação era o que a impedia de desistir, mesmo quando tudo parecia esmagador. Leonardo Montenegro raramente interagia com Lívia diretamente, mas sua presença era marcante. Sempre vestido impecavelmente, ele passava pelos corredores da mansão sem sequer olhar para os empregados. Lívia notou que, embora distante, ele observava discretamente sua dedicação, especialmente o carinho que demonstrava por Sabrina. No entanto, toda tentativa de conexão parecia impossível, pois Leonardo mantinha uma aura de superioridade e desprezo em cada gesto. Uma noite, enquanto Lívia terminava de limpar a sala principal, Leonardo entrou de forma inesperada. Ele lançou um olhar gelado e deixou claro que esperava que tudo estivesse sempre em ordem. Foque no trabalho e evite problemas, disse ele com voz firme. O tom duro machucou Lívia, mas ela engoliu o orgulho, lembrando-se de que aquele emprego era sua única saída. Para Leonardo, era apenas mais uma funcionária. Para Lívia, era o início de uma batalha silenciosa pela sobrevivência e dignidade. Era uma noite silenciosa quando Leonardo chamou Lívia ao escritório, um cômodo luxuoso e intimidante com móveis que pareciam saídos de um palácio. Sentada de cabeça baixa, ela ouviu a proposta chocante. Ele ofereceria moradia definitiva para ela e Sabrina, roupas e uma boa educação para a menina, mas exigia algo em troca. Leonardo propôs que ela fosse sua amante, mantendo o acordo em segredo. A frieza nas palavras dele era tão cortante quanto a situação que Lívia enfrentava. Lívia ficou sem palavras, com o coração acelerado e uma sensação de repulsa tomando conta de seu corpo. A proposta parecia um insulto à sua dignidade, mas a imagem de Sabrina, dormindo tranquila em seu pequeno quarto, a fez hesitar. Desesperada, ela lutava internamente com a decisão. Sua moralidade dizia para recusar, mas sua realidade gritava que aquilo poderia ser a única solução para oferecer um futuro à filha. Após uma noite inteira sem dormir, Lívia tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. No dia seguinte, ela foi ao escritório de Leonardo e, com a voz embargada, concordou com os termos. Ela aceitou ser sua amante secreta em troca da segurança de Sabrina, mas deixou claro que fazia aquilo apenas por amor à filha. Leonardo, com sua típica expressão impassível, apenas assentiu, como se o peso daquele acordo não lhe afetasse. A partir desse momento, Lívia passou a viver um conflito interno devastador. Ela se sentia suja e envergonhada, mas tentava esconder seus sentimentos para proteger Sabrina. A relação com Leonardo, marcada por encontros frios e vazios, era um lembrete constante de sua situação. Apesar do luxo ao redor, Lívia sentia que havia perdido algo muito mais valioso: sua liberdade emocional e moral. A dinâmica entre Lívia e Leonardo começou a despertar suspeitas dentro da mansão. Verônica, a governanta, foi a primeira a notar algo estranho. Ela percebia os olhares rápidos de Leonardo na direção de Lívia e as desculpas frequentes para chamá-la ao escritório. Movida por ciúmes e ambição, Verônica começou a observar Lívia de perto, espalhando insinuações entre os outros empregados. Comentários maldosos sobre como a faxineira se achava especial se tornaram comuns nos corredores. Lívia sentia o peso dos olhares e das fofocas, mas não podia fazer nada. Cada acusação silenciosa era como uma faca cravada em sua dignidade, mas ela suportava tudo pelo bem de Sabrina. Mesmo assim, a humilhação diária consumia, e a única pessoa que parecia indiferente ao sofrimento dela era o próprio Leonardo. Ele nunca defendia, mantendo-se distante e deixando enfrentar sozinho o desprezo daqueles ao seu redor. Com o passar do tempo, o acordo com Leonardo começou a cobrar um preço emocional ainda maior de Lívia. Os encontros secretos, sempre frios e mecânicos, a faziam sentir-se cada vez mais desumanizada. Ela odiava a ideia de que estava sendo usada,
mas o rosto inocente de Sabrina era o único motivo para continuar suportando tudo. As noites eram longas e solitárias, recheadas de lágrimas silenciosas que nunca poderiam ser compartilhadas. Para Leonardo, a relação parecia ser apenas uma transação, algo que ele controlava com a mesma indiferença com que administrava seus negócios. Lívia, no entanto, era um vulcão de sentimentos contidos, lutando contra a dor de ser reduzida a uma peça na vida de alguém. Ela sonhava em um dia ter a coragem de sair daquela situação, mas sentia que o peso da pobreza e das circunstâncias a mantinha presa. Tudo o que ela podia fazer era resistir. Apesar da frieza que caracterizava sua relação, Leonardo começou a observar Lívia de maneira diferente. Ele via sua dedicação inabalável a Sabrina e a forma como ela suportava os desafios com uma dignidade que contrastava com o ambiente hostil da mansão. Algo nele começava a mudar, embora ele nunca admitisse isso em voz alta. Momentos triviais, como quando Lívia cuidava do jardim ou lia histórias para Sabrina, começaram a despertar sentimentos que Leonardo havia enterrado há anos. Lívia, por outro lado, notava os olhares mais demorados e os gestos sutis de Leonardo, mas não sabia interpretá-los. Para ela, ele continuava sendo o homem que a colocará naquela posição degradante. Mesmo assim, ela percebia situações de humanidade no milionário, como quando ele passava alguns minutos conversando com Sabrina ou demonstrava preocupação com sua segurança. Aquilo confundia Lívia, mas não mudava sua convicção. Ela estava ali apenas para garantir um futuro para sua filha. Verônica, cada vez mais obcecada em destruir Lívia, encontrou a oportunidade perfeita para agir. Vasculhando os documentos do escritório de Leonardo, ela conseguiu provas comprometedoras do acordo secreto entre ele e Lívia. Decidida a expor a relação, Verônica planejou um escândalo que não só arruinaria Lívia, mas também mancharia a reputação de Leonardo. Seu plano era simples: convocar um evento com convidados influentes e revelar tudo diante de todos. O ambiente na mansão ficou ainda mais tenso à medida que Verônica colocava seu plano em ação. Lívia começou a sentir que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que era. Enquanto isso, Leonardo, alheio às intenções de Verônica, continuava envolto em seus próprios conflitos internos. Para Verônica, o momento da revelação seria o golpe final, o ponto de virada que colocaria Lívia de volta ao lugar que, em sua visão, ela jamais deveria ter deixado: a miséria. Na noite de um evento, a mansão Montenegro estava repleta de convidados influentes. Verônica, sorrindo com satisfação, esperou o momento perfeito para expor Lívia. Durante um discurso de Leonardo, ela interrompeu com ousadia, revelando a relação secreta entre ele e Lívia diante de todos. O escândalo foi imediato. Olhares chocados, murmúrios e julgamentos preenchiam o salão. Verônica acreditava que havia vencido, mas o que aconteceu em seguida surpreendeu. Leonardo, em um gesto inesperado, admitiu publicamente o acordo com Lívia. No entanto, ele defendeu-a com firmeza, declarando que toda a responsabilidade era dele. Ela aceitou por amor à filha, enquanto eu agi como um homem egoísta e frio, disse ele, encarando os presentes. O silêncio tomou conta do salão. Lívia, emocionada e surpresa, sentiu um misto de alívio e humilhação. Embora Leonardo defendesse, a exposição a deixará fragilizada, e ela sabia que não poderia continuar ali. Depois do evento, Lívia procurou Leonardo e declarou que não podia mais permanecer na mansão. Agradeço pelo que fez por Sabrina, mas não posso mais viver dessa forma, disse, com a voz firme e lágrimas nos olhos. Leonardo implorou para que ela ficasse, prometendo mudar e oferecer uma relação baseada em respeito e apoio. No entanto, Lívia sabia que sua dignidade só seria restaurada se ela seguisse seu próprio caminho. Com Sabrina ao seu lado, Lívia deixou a mansão na madrugada seguinte, sem olhar para trás. Apesar de estar novamente sem rumo, sentia uma força renovada em seu coração. Ela estava decidida a reconstruir sua vida com honestidade e coragem. Para ela, a liberdade emocional valia mais do que qualquer conforto material. Era o início de uma nova jornada, e desta vez, Lívia estava determinada a ser a única autora de sua história. Com coragem e determinação, Lívia começou a reconstruir sua vida. Após dias de busca incessante, ela encontrou trabalho em uma pequena padaria de bairro,
onde começou como ajudante na cozinha. O salário era modesto, mas a atmosfera acolhedora fazia toda a diferença. Sabrina, por sua vez, adaptou-se rapidamente à nova rotina, encantada com o cheiro de pão fresco e os sorrisos gentis dos novos amigos de sua mãe. Embora as dificuldades ainda fossem muitas, Lívia sentia pela primeira vez em anos que estava no controle de sua vida. Com o tempo, Lívia conquistou a confiança dos donos da padaria, que a promoveram a supervisora. Sua dedicação e talento começaram a atrair mais clientes, e o pequeno negócio prosperava. Sabrina pôde voltar à escola e rapidamente se destacou pelos esforços e pela alegria que transmitia. Apesar de trabalhar duro, Lívia sentia-se renovada ao ver sua filha crescendo em um ambiente saudável e cercada de amor. As sombras do passado pareciam finalmente se dissipar. Enquanto isso, Leonardo não conseguia esquecer Lívia. A partida dela deixou um vazio profundo, forçando-o a confrontar seus próprios erros. Pela primeira vez, ele começou a questionar sua vida e suas escolhas, percebendo que sua fortuna e poder não lhe traziam paz ou satisfação. Decidido a mudar, Leonardo investiu em projetos sociais, criando abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade e oferecendo oportunidades de emprego a pessoas como Lívia. Ele esperava, de alguma forma, reparar parte do mal que havia causado. Mesmo assim, o arrependimento o consumia. Leonardo acompanhava de longe a nova vida de Lívia, admirado pela força dela. Ele a viu transformar sua dor em uma história de superação e percebeu que nunca teria o direito de pedir mais nada. Para ele, a transformação foi solitária, mas necessária. Ao assistir de longe Lívia encontrar a felicidade, Leonardo entendeu que seu maior castigo seria viver com a certeza de que havia perdido algo verdadeiramente valioso por causa de suas ações. Em sua nova rotina, Lívia conheceu Eduardo, um homem simples e gentil que era cliente frequente da padaria. Ele sempre a tratava com respeito, puxando conversa com um sorriso sincero que a fazia sentir-se valorizada. Aos poucos, Eduardo se aproximou, oferecendo ajuda quando necessário e demonstrando interesse genuíno por ela e Sabrina. Diferente de tudo que Lívia já havia vivido, Eduardo era transparente e bondoso, alguém com valores sólidos e um coração acolhedor. Lívia, no início, hesitou em abrir espaço para um novo relacionamento. As feridas do passado ainda estavam presentes, mas Eduardo foi paciente, respeitando seu tempo e demonstrando que estava ali para construir algo verdadeiro. Com o passar dos meses, Lívia começou a se permitir sentir novamente. Pela primeira vez, ela sentia que estava sendo amada por quem realmente era, sem jogos de poder ou segundas intenções. Eduardo se tornou uma presença constante e reconfortante, trazendo paz para sua vida. O relacionamento com Eduardo trouxe a estabilidade emocional que Lívia tanto desejava, mas ela continuava determinada a progredir por conta própria. Trabalhando arduamente, Lívia juntou economias suficientes para abrir seu próprio pequeno negócio, uma cafeteria charmosa no bairro, onde servia receitas que aprendeu ao longo de sua jornada. Sabrina, agora mais velha, ajudava a mãe nos finais de semana, orgulhosa do crescimento delas. A cafeteria tornou-se um ponto de encontro na comunidade, reconhecida pela simpatia e qualidade que Lívia transmitia em cada detalhe. Eduardo apoiou Lívia em cada etapa, mas ela sabia que seu sucesso era fruto de sua própria resiliência. O casamento entre eles aconteceu em uma cerimônia simples, repleta de amigos e amor, marcando um novo capítulo em sua vida. Sabrina ganhou não só uma nova casa, mas também uma figura paterna que a tratava com carinho e respeito. Lívia finalmente sentia que havia conquistado uma vida digna e cheia de esperança, construída com trabalho, força e amor verdadeiro. Leonardo continuava acompanhando a vida de Lívia à distância, incapaz de esquecê-la. Ele soube do sucesso de sua cafeteria e viu fotos de seu casamento com Eduardo em redes sociais. A felicidade estampada no rosto de Lívia e Sabrina era um contraste doloroso com a solidão que ele agora enfrentava. Cada conquista dela o fazia refletir sobre suas próprias falhas e o que poderia ter sido diferente se ele tivesse agido com mais humanidade no passado. Mesmo tendo transformado sua vida com projetos sociais e ações beneficentes, Leonardo sabia que nada poderia preencher o vazio que sua arrogância e egoísmo haviam criado. Ele frequentava a cafeteria em silêncio, em horários pouco movimentados,
apenas para observar de longe a mulher que ele nunca deveria ter machucado. Ver Lívia sorrindo, cercada por amor e respeito, era um misto de arrependimento e alívio. Ela havia encontrado a felicidade, mesmo sem ele. Lívia tornou-se um exemplo de superação e inspiração para todos ao seu redor. Sua cafeteria prosperava, não apenas como um negócio, mas como um espaço de acolhimento e conexão na comunidade. Sabrina crescia forte e feliz, orgulhosa da mãe e do lar que haviam construído juntos com Eduardo. O apoio mútuo e os valores compartilhados entre Lívia e Eduardo fortaleceram sua família, mostrando que o amor verdadeiro é baseado no respeito e na parceria. Ao refletir sobre sua trajetória, Lívia sabia que cada lágrima derramada havia sido o alicerce de sua força. Apesar de tudo, ela escolheu perdoar Leonardo, não por ele, mas por si mesma, para seguir em frente sem mágoas. No entanto, ela nunca olhou para trás, mantendo seu foco no futuro que construiu com dignidade. Sua história era agora de vitória, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, a força de uma mulher pode transformar dor em esperança e criar um novo destino. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!